E já estamos de volta com o programa Profissão em Pauta. E para conversar conosco sobre jornalismo, nós convidamos a jornalista Raquel Amorim, ela que é formada há 9 anos pela Universidade Federal de Alagoas, começou a carreira na TV Alagoas, depois seguiu para a TV Pajuçara e voltou para a TV Alagoas para um novo projeto. Ela hoje é apresentadora do jornal Todo Dia, que vai ao ar às 1h30 da tarde. Olá Raquel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar, como é que surgiu a ideia de se tornar jornalista? Você escolheu? Foi uma escolha? Como é que se deu isso? Oi, Abdias, um prazer estar aqui falando com você. Na verdade, eu nunca tive dúvidas da profissão que eu ia escolher. Assim. Eu sempre gostei de jornalismo, desde nova eu acompanhava os telejornais, aquilo que me fascinava. Eu costumava botar a televisão até no closed caption para imitar como os apresentadores falavam, para ver a entonação deles, para acompanhar mesmo como as notícias eram passadas ao público. Então, no meu caso, eu acho que é dom mesmo. Eu acho que eu escolhi jornalismo por dom. Eu sempre gostei de falar em público e eu sou uma apaixonada mesmo por televisão e jornalismo. Você tinha um ideal de se tornar jornalista, passou pela faculdade. Você teve alguma surpresa? Você tinha noção, na verdade, daquilo que lhe esperava na profissão? Não tinha muita noção. Eu nunca tive dúvida do que eu queria, que era televisão. Eu queria atuar, ser repórter e apresentadora. Mas eu não tinha ideia do que me aguardava, não. Depois que eu me formei, porque na verdade eu estagiei, quando eu fui estagiária, eu já tive meu primeiro contato com televisão, que eu estagiei no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e eles tinham um boletim informativo lá que passava no canal fechado. E aí eu apresentei, foi a minha primeira experiência, o TRT Informe. E aí eu vi como era difícil, né? Porque eu achava, nossa, eu tenho jeito, eu gosto de falar em público, mas é muito mais difícil você se colocar de frente para uma câmera, você saber como passar a notícia para o telespectador é complicado. E aí, depois que eu me formei, depois que acabou meu prazo do estágio, eu fiquei meio, e agora, como é que eu vou entrar nesse mercado? Aí eu falei, não, vamos distribuir currículo, vamos atrás, não é isso que eu quero. E aí surgiu uma seleção na TV Alagoas, eu concorri com mais 11 repórteres na época, foram 12 pessoas que participaram do teste. A TV Alagoas ainda era Band na época. E aí, entre essas 11 pessoas, a gente teve que fazer uma reportagem na rua, com passagem, com off, e teve que apresentar um programa de entretenimento. E aí, nessas 11 pessoas, eu fui escolhida. Aí eu entrei nesse ramo de televisão para valer. E aí, quando eu entrei, eu tive uma chance, tanto que foi na época que o Arnaldo Ferreira, que é um repórter que eu admiro demais, é meu grande professor mesmo, ele tirou férias. E o Arnaldo era o repórter da Band de rede, sempre fazia reportagem em rede nacional. E eu fiquei com a incumbência de cobrir o Arnaldo, recém-formado. Responsabilidade e tanto. E aí eles tiveram resistência, lógico, lá na Band, em rede nacional, para aceitar a Raquel como repórter que não conheciam, enfim. E aí, mas aí foi aprendizado. Não foi de primeira que eu saí, eu enviei reportagens para a Band, eles rejeitaram, falaram que não estava pronta ainda. Aí eu busquei, fiz fonoaudióloga, fui atrás de fonoaudióloga, tentei melhorar meus textos. E quando eu saí, uma matéria minha, eu recém-formada, imagina, nossa, novinha demais. Quando eu saí, a primeira matéria no Jornal da Band, eu fiquei eufórica. Aí vi, não é possível, se a gente se dedicar, se a gente mesmo encarar com empenho mesmo a nossa profissão, a gente consegue chegar lá. Você já me falou aí de 2 grandes desafios. Primeiro, passar pela seletiva de 11 pessoas. Isso. Depois você encarar a primeira reportagem em rede nacional. Tirando esses 2 desafios que você teve logo no início da carreira, qual o grande desafio que você encarou e que assim, foi barra pesada? Dentro da minha história, eu acho que esse de rede nacional foi complicado e cobrir a eleição presidencial na época, né? Que eu tive que acompanhar, na época a Heloísa Helena, foi candidata a presidente, foi minha grande experiência mesmo, entrar já nesse meio político. Eu acompanhei viagens e eu tinha que fazer flashes na época para a Band. Então isso foi pesado para mim. E sem contar com os desafios diários, né? Porque sempre tem uma coisa nova no jornalismo. Você liga com política e tem uma situação complicada de se lidar mesmo. Já tive assunto de cidades que todo dia a nossa profissão foi isso, que nenhum dia é igual ao outro, né? Sempre tem um desafio, você sempre se supera, você se decepciona, você se frustra, você vê que podia ter feito melhor, mas é interessante. Dentro da televisão, qual é a parte mais difícil para você? Falando da profissão, jornalismo, da parte prática mesmo, de realizar. De realizar, o mais difícil mesmo
mais difícil é você procurar passar de maneira mais clara possível aquilo que você tem para o público. Você sabe o que aconteceu, sabe a notícia, mas o desafio é você usar as palavras certas e o meio mais claro para que o público entenda, porque a gente não lida só com classe A, com classe B, tem classe C, tem gente com mais instrução, gente com menos instrução, e a gente tem que passar a informação de forma clara para que todo mundo entenda. Então acho que esse é o grande desafio. Todo dia você, não, peraí, para entender isso aqui, vamos melhorar, vamos usar mais sinônimos, vamos, enfim. É isso aí. E eu acho que o maior desafio dentro do jornalismo hoje aqui em Alagoas é você se consolidar no mercado. É você se tornar importante para o mercado. E para isso tem que arregaçar as mangas, você tem que ir atrás de diferenciais. Para fechar esse bloco, Raquel, você falou de estágio, primeiro estágio no TRT. É importante o estágio para o estudante de jornalismo, já para ingressar, para fazer contatos? Foi importante para você? O estágio é fundamental, porque é lá que a gente vai poder errar e ter alguém lá para te falar, não é assim, é assado. Então o estágio foi fundamental para mim, para alinhar a teoria à prática mesmo, né? Eu tive o prazer de trabalhar com uma grande profissional, que foi a Márcia Rejane, e que me deu todo o embasamento que eu precisava mesmo. Tá bom, olha só, esse bloco vai ficando por aqui, mas tem mais. No próximo bloco, a Raquel vai falar um pouquinho dos grandes desafios, das grandes reportagens que ela realizou aqui em Alagoas e como é ser jornalista aqui no estado. Voltamos daqui a pouco.